Fala, fiel, novidades do Coringão na manhã dessa sexta-feira, as últimas informações do Corinthians no vídeo de agora. Coringão que tem adversário definido para as quartas de final do Paulistão. Angileri, lateral esquerdo aí que estava bem perto de só assinar com o Corinthians para vir como reforço da lateral esquerda, parece que não vem mais. Depay se manifesta nas redes sociais pedindo desculpa à Fiel e também a negociação envolvendo o Rodrigo Garro e o Zenit e tudo o que ocorreu nessa negociação entre o Coringão. Vamos pro vídeo de agora, então já se inscreva no canal, deixe seu like aí para fortalecer o nosso trabalho e vamos pro vídeo. Alerta ligado no timão, porque a falta de intensidade na segunda etapa da partida contra a Universidade Central da Venezuela pela Libertadores da América acabou preocupando não só o técnico Ramon Dias, como também a própria torcida. Tanto que integrantes da principal organizada do Corinthians conversaram com alguns atletas antes do retorno da delegação ao Brasil nessa quinta-feira, cobrando uma postura melhor no jogo de volta que acontece na próxima quarta em Itaquera. O Corinthians precisa pelo menos vencer por um gol de diferença para não precisar das penalidades máximas. E esse empate acaba dividindo os supersticiosos corintianos. Os mais saudosistas vão lembrar daquele 1-1 contra o Deportivo Táchira, também na Venezuela, primeira partida da Libertadores de 2012, que culminou no título inédito do Timão de forma invicta. Os outros, um pouco mais pessimistas, vão lembrar das duas partidas, as duas vezes que o Corinthians teve que disputar a pré-Libertadores e acabou não conseguindo a vitória no primeiro confronto. Eu lembro de 2011 contra o Tolima, que o Corinthians empatou a primeira partida no Pacaembu por 0-0 e depois perdeu por 2-0 atuando na Colômbia. E em 2020 contra o Guarani do Paraguai, jogando no Paraguai, o Corinthians perdeu por 1-0, na volta até venceu por 2-1, mas por causa do gol qualificado, gol fora de casa, acabou sendo eliminado também. Com o resultado do jogo do São Bernardo, o Corinthians ainda não garante a liderança geral do Paulistão, portanto, briga em aberto com o Tigre do ABC na última rodada. Falando agora sobre Memphis Depay, ele chegou à 15ª participação em gols com assistência dada ao André Carrilho na partida dessa quarta-feira diante da Universidade Central. 8 gols e 7 assistências. E essa assistência acabou ativando uma bonificação que o Memphis tem com o Corinthians em contrato. Portanto, o holandês vai receber mais de R$1,5 milhão por ter chegado a essas 15 participações. O saldo na temporada ainda é positivo para o Corinthians. São 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Agora tem pela frente o Guarani domingo, antes 2 treinamentos, nessa sexta e também no sábado no CT Joaquim Grava. Falar do que o Ramon falou até sobre isso, né? Que o Corinthians deixou de correr no segundo tempo, né? Deixou de ser intenso. No segundo tempo, então ele não viu o primeiro. Ele falou que foi no segundo tempo. Ele fala claramente que deixou de correr, deixou de ser intenso, mas que não vê assim como um resultado terrível, né? Porque vai jogar em casa, com a sua torcida, que isso aí também não foi tão ruim assim pro Corinthians. Então, Mota, se você for analisar a circunstância, o fato de decidir em casa, eu não acho que a classificação esteja comprometida ou em risco, porque o time dos caras é ridículo, velho. É um time varziano. É varziano. Tô com a camisa do Martinica, que o Martinica ganhava daquela merda lá. Então o negócio é o seguinte, o time do Corinthians, cara, na boa, foi um time pipoqueiro, bunda mole, e o Corinthians não pode mais ter esse tipo de postura em Libertadores de América. Não pode, não pode. É inadmissível. É escandaloso o que aconteceu ontem. Porque o Corinthians, Mota, independente do primeiro tempo, que o Ramon achou que tava legal, ele adiantou uma marcação, meio que para forçar o erro do adversário, mas em nenhum momento, Lelê, o time teve intensidade. O time pressionou realmente para incendiar o jogo. E o Corinthians, ele tinha muito mais qualidade técnica. Até na transmissão, o pessoal tentando arrumar. Mas é porque o gramado da Arena Corinthians, o gramado é um pouco mais ralo, a bola corre um pouco mais. O cara acabou falando isso daí também a respeito da característica do gramado. Mas independente de tamanho de grama, velho, independente, a postura do Corinthians ontem foi nojenta, cara. Nojenta. Libertadores você não pode jogar como se fosse uma porra de um jogo treino. Libertadores é guerra, irmão. É guerra. O Corinthians ontem, Mota, ele perdeu uma grande chance de já praticamente sacramentar a classificação pra terceira fase na casa dos caras, velho. Repito, o time dos caras, eu não sei se todo mundo aqui viu o jogo, o 10 dos caras, mano, o cara parecia um mecânico, aqueles gordinhos, sabe? Tipo, velho, zoado. Casado contra solteiro. O short ficava meio que espremendo a perna do cara, tá ligado? Aquela dos caras. Velho, tá ligado? Tipo, o cara era gordo, velho, era gordo. E o Corinthians, ele conseguiu se complicar na partida. Porque ele teve inúmeras chances ali de poder abrir o placar. Em nenhum momento o Corinthians, porque a impressão é que saíram da festa do Memphis e foram direto.
A impressão que eu tive foi essa. Porque, ó, por exemplo, as referências técnicas do Corinthians ali dentro de campo, Garro, Memphis e Yuri Alberto, pra mim não embarcaram. Não embarcaram. E isso pode estar pesando também pelo fato do Corinthians, em determinados jogos do Campeonato Paulista, não ter colocado a equipe titular. Pode ser falta de ritmo, porque o Garro tá voltando agora. O Memphis, ele foi preservado durante boa parte dos jogos do Paulista. Também não tá 100% fisicamente. O próprio Yuri Alberto, a mesma coisa. Mas, cara, não dá pro Corinthians ter, mesmo fora de forma, velho, a postura que teve ontem. Faltou postura pro time do Corinthians. Faltou, de fato, vergonha na cara. Acharam que poderiam ganhar a qualquer momento. E não pode cometer esse tipo de erro. Isso pode custar muito caro, como custou. É um resultado de empate, pode reverter no jogo de volta? Pode. Mas mesmo que tivesse vencido de 1-0, a gente tem que colocar aqui os pontos que deram errado também. Não dá, Motinha, repito, pra ter outro Tolima na vida do Corinthians. Não dá pra ter. E aí, olhando pela prisma otimista, você pode falar, mas 2012 também começou empatando com o Tátira fora de casa e foi motivo de crítica. Sim, concordo. Pode dar a volta por cima, espero que dê. Esse jogo tem que servir de lição, sim, pro Corinthians aprender e tomar vergonha na cara de ter mais intensidade nas partidas. Eu tô cansado desse time morde fofo aí, velho. Principalmente jogando fora de casa. O Corinthians, ele não pode ser aquele time que dentro de casa é um leão e fora de casa é um gatinho, velho. Tem que dar umas bicadas, né, mano? Bicada na tua bunda. Edson! Agora o negócio é o seguinte, Lele, na boa. O Hugo, até o Hugo comentou, mano, por parte dos jogadores, né? O Hugo comentando o jogo, o Hugo falou o seguinte, que todos os jogadores esperavam muito mais deles mesmos. Então, Hugo, eu espero de você até hoje. Você também é outro horroroso. Ô Lelê, na boa, eu não sei o que esse Hugo tá fazendo lá. Quando eu falei que eu preferi o Bidu na partida contra a Portuguesa, mesmo ele tendo errado lá no segundo gol, falavam, mas o Hugo marca melhor do que o Bidu. Eu vi como ele marcou ontem, no cruzamento que saiu o gol dos caras. Nem ele nem o Bidon chegaram no cara pra interceptar o lance lá e tentar evitar o cruzamento. O André Ramalho, pra variar, não saiu do chão. O Mateuzinho não acompanhou pra variar também. E o cara subiu de cabeça, cabeceou ali. O Hugo Souza fez um milagre. A bola bateu no zagueiro e acabou entrando. Mas, Lelê, na boa, o que me incomodou demais não foi nem o empate. Se tivesse empatado jogando muito, sabe, amassando os caras. Se os caras tivessem surpreendido também pela qualidade, ok. Mas, cara, é inadmissível, Lelê, empatar com uma porcaria daquela lá, velho, que não disputaria a Série C do Campeonato Paulista. A Série C, que era capaz de cair pra D se tiver a Série D no Campeonato Paulista. E achar que tá tudo bem. Ah, não, vamos reverter em casa. Devia ter feito placar ontem lá, cara. Tô cansado de ter Tolima na minha vida, Lelê. Concordo, mano. Ontem a gente já falou, né, bastante no pós-jogo sobre isso, mas como a audiência é rotativa, né, nem todo mundo que ouviu ontem, aliás, tá ouvindo hoje, escutou ontem. Então, assim, só pra resumir, pra mim o pior jogo do Corinthians no ano, né, isso que era o foco desde o início ali, desde que começou a pré-temporada, vamos rodar elenco, vamos ter cautela com esse elenco, né, com o time titular no Campeonato Paulista, porque precisamos pensar na estreia da Libertadores. E foi decepcionante, né, porque você se preocupou tanto com essa estreia, inclusive rodando o elenco no Paulista, né, deixando o time reserva em alguns jogos, para você poupar esses caras para estarem em campo e 100% nessa estreia. E deu a impressão que às vezes era melhor ter jogado com os reservas, com a garotada, que talvez iam correr mais. Porque assim, a gente sabia que o adversário era muito limitado, né? Por ser um time assim... A Venezuela, eu acho que é um dos países que tem menos, inclusive, tradição no torneio de Libertadores, né? Eles faziam... Eu tava vendo uns dados ontem... Fazia 38 jogos que os times da Venezuela não ganhavam uma partida na Libertadores. Caraca. Nem em pré, nem nada. Aí o Mônagas conseguiu ganhar agora na primeira fase, passou para a segunda, então eles quebraram esse jejum. Mas assim, a gente sabia que o time era muito fraco. Só que a gente alertava desde o início. O nosso medo era justamente o time entrar com um salto alto em campo, achando que é um time aí, e acabar se complicando. Foi o que aconteceu. É claro que a classificação não está perdida, você tem a volta em Itaquera. Em 2012, se a gente pensar, a gente começa na fase de grupos com 1-1 lá sobre o Tátira, gol do Ralf de cabeça, e na volta aqui em Itaquera a gente meteu 6 nele, só que não era mata-mata, era jogo da fase de grupos. Então, assim, a minha preocupação, mano, era... Realmente perdemos a oportunidade de fazer um bom resultado, de construir esse resultado lá, para não ter que passar sufoco
de pressão aqui em Itaquera, daquele negócio de temos que ganhar a qualquer momento. Porque isso pro Corinthians, se tratando de Libertadores, é ruim. Porque a gente sabe do nosso histórico, a gente sabe que o Corinthians é um time que tem que criar mais casca, né, mais experiência, aprender a jogar Libertadores, não ficar caindo em pilha de adversário, porque sul-americano tem muito essa questão, né, de jogar com o psicológico em campo, quando precisa segurar resultado. E o Corinthians sempre cai nessas pilhas. Tanto que em 7 mata-matas seguidos de Libertadores que a gente foi eliminado, a gente teve jogador expulso. Né? Em 2022 foi o Bruno Mendes, 2020 foi o Pedrinho. Isso, teve o Avelar e o Gabriel, o Jadson. Quantos jogos que a gente poderia ter vencido, que a gente tinha até um time melhor do que o adversário, né, de Guarani do Paraguai e tudo mais, e a gente perde por conta de atitudes como essa, né, de não ter a cabeça no lugar muitas vezes ali no jogo. Então essa é a minha maior preocupação. Por potencial, por qualidade técnica, a gente sabe que o Corinthians tem totais condições de quarta-feira, aqui em Itaquera, meter 5 nesse time. Só que, tem toda essa preocupação do que vai acontecer nos 90 minutos, de não, de repente um jogador nervoso que entra ali querendo mostrar serviço pra torcida é expulso e não sei o quê. Então você tem que cuidar com isso. Você podia ter construído um resultado já lá pra não passar essa pressão aqui. Claro, Quintino, é isso. E assim... cara, o que mais revolta é que quem assistiu o jogo sabe que o time adversário ele não dificultou em nenhum momento. Não foi aquela surpresa da gente esperar que o time adversário era ruim e aí chega na hora, eles surpreendem, eles se superaram, eles jogaram muito bem. Meu Deus, o time com todo respeito à Universidade Central, mas assim... O Mano já falou aí, quem viu o jogo sabe que é verdade, gente. Não é querendo menosprezar ninguém, mas é um time semi-amador. E o Corinthians jogou, os caras pareciam que tinham comido uma feijoada indo pro campo, assim. Time pesado, time lento. O time inteiro foi mal ontem. Não tem um jogador que a gente pode falar assim, não, esse se salvou. Não tem. O Coringão que recusou mais uma proposta por Rodrigo Garro, lá do Zenit da Rússia. Proposta girava em torno aí de 25 milhões de euros, algo em torno de 150 milhões de reais aqui no Brasil. E ainda segundo informação, o Timão recusou essa oferta e pediu para o Zenit uma contraproposta no valor de 30 milhões de euros, cerca de 180 milhões de reais para poder liberar Rodrigo Garro e ainda assim pediu o restante dos direitos econômicos que o Coringão possui do atacante Yuri Alberto, que antigamente pertencia ao próprio Zenit da Rússia. O Corinthians hoje detém 50% dos direitos econômicos do atacante, que teve seu nome também ligado aí à Inter de Milão nos últimos dias, com desejo de levar o jogador para Itália. E Ramon Dias que vai ter uma dor de cabeça para essa reta final do Paulistão. Notícia de última hora que infelizmente Ranieri voltou com uma lesão de grau 2 no seu bíceps femoral e o tempo de recuperação previsto é aí de mais ou menos 4 semanas. Com isso, eu acho que fica muito claro aí na titularidade do Coringão que provavelmente Martínez infelizmente estava indo muito bem pelo lado direito do campo, criando jogadas pela direita, enquanto o Carrillo estava sendo mais deslocado para o lado esquerdo do campo, enquanto o Ranieri ficava como primeiro volante. Provavelmente Breno Bidon deve tomar essa posição de titular. Ramon Dias deve colocar o José Martínez ali como primeiro volante e manter o Carrillo no lado direito do campo, fazendo ali parceria com Mateuzinho, também Yuri Alberto e Memphis Depay, às vezes variando ali na frente, e Breno Bidon pela lateral esquerda. Então vamos ficar sem Ranieri aí por 4 semanas, jogador que saiu chorando de campo porque entendeu que ele estava vivendo um bom momento no Corinthians desde o final da reta passada, quando retomou a titularidade. E o Coringão que tem adversário definido para as quartas de final do Paulistão, e vai ser o Mirassol. Então o Coringão vai enfrentar o Mirassol, apesar da derrota que ele teve para o Red Bull Bragantino por 3-0. Então, com a primeira colocação assegurada, a Neoquímica Arena será o palco para o duelo único. Um jogo apenas nas quartas de final, Corinthians e Mirassol, e a partida deve ocorrer entre 1 e 2 de março. E aí, Fel, gostou desse adversário do Coringão?
e o Corinthians precisa mudar a postura. E, na minha opinião, igual a do Mano aí no vídeo, eu concordo que tem que parar agora de poupar jogadores que a gente viu que não adianta nada. Já é final de fevereiro, indo para março. Coloca os titulares em campo para ganhar ritmo de jogo e para enfrentar, seja qual adversário for e qual partida for, que o Corinthians agora precisa desses jogadores seriamente comprometidos com o futebol demonstrado dentro de campo depois da palhaçada que a gente viu. Os jogadores ficaram ali quase 10 dias preparando para a estreia na Libertadores e apresentaram aquela vergonha de futebol. Vale a pena poupar, na minha opinião. Até que foi interessante a estratégia de Ramon Dias, mas para aquilo que a gente esperava e empolgou a Fiel para a estreia da Libertadores, não mostrou resultado nenhum. Jogadores que chegaram descansados, parecia mais cansado que o próprio time, que pode dizer um subtime da Venezuela. Infelizmente saímos com um empate de lá. Então Corinthians e Mirassol aí nas quartas de final do Paulistão 2025. Coringão tem muitas chances e é o grande favorito para vencer a competição. E a notícia de momento, lateral esquerdo Angileri, argentino que estava bem perto de fechar com o Corinthians, só faltava praticamente a assinatura, parece que essa negociação esfriou. E o motivo é simples, Fiel. Parece que Angileri tem outras opções e propostas na mesa. E parece que o Getafe está vendo essas outras propostas como melhores do que a do Corinthians. E o Corinthians deixou muito claro que não tem intenção de desembolsar nenhum valor para trazer um jogador que não joga 9 meses, que informações da diretoria de Fabinho não seria um grande problema, mas a partir do momento que o Corinthians tiver que desembolsar algum valor, a negociação com o lateral esquerdo de 30 anos, Angileri, não se torna mais interessante, até porque seria uma oportunidade de mercado. Corinthians que vem com dificuldades na lateral esquerda e também na direita, e isso ficou muito claro nos últimos jogos. Então Angileri aí viria com uma responsabilidade de ser o titular dessa lateral esquerda, que teve como Palácios o ideal substituto e titular da posição, mas que até agora, depois de uma lesão séria de 1 ano, não vem nem sendo relacionado direito para os jogos. Então, negociação entre lateral esquerdo e Corinthians parece que não vai mais acontecer a 8 dias do final da janela de transferências do início do ano. Temos uma última informação aqui também, Fiel. Memphis Depay, ele arrecada simplesmente R$1,5 milhão de reais por bater uma meta que estava estipulada em seu contrato. Memphis Depay tinha no seu contrato, a partir do momento que ele batesse participação em 15 gols do Corinthians, seja fazendo gol ou dando assistência para algum dos gols do Coringão em 15 oportunidades, e ele desembolsaria R$1,5 milhão de reais, e isso aconteceu na última quarta-feira diante do Universidade Central, no momento que ele deu um passe para Carrillo marcar o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Nesse momento, Memphis Depay somou entre gols e assistência 15 participações em gols, desembolsando assim facilmente R$1,5 milhões de reais para sua conta bancária. E Neto aí que esculachou o jogador, entre outros, que já vem cobrando uma melhor representatividade do holandês dentro de campo, com o seu futebol e também toda a experiência para passar para novos jogadores que estão ali. E o Corinthians tem tudo aí para levantar troféus nessa temporada, se decidir jogar o verdadeiro futebol que tem como capacidade nesse elenco que foi construído em 2024. Se gostou do vídeo de hoje, Fiel, já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, para não perder nada do Coringão. Até o próximo vídeo. Valeu!